Feliz Dia dos Pais, aos pais que estão aqui hoje. Espero que ao final do culto eu consiga dar um abraço em cada um aqui. Enquanto eu vou preparando as coisas aqui, eu vou enrolando vocês. Retiro de casais, participem. Ninguém vai precisar cortar batata, ninguém vai precisar fazer nada disso. Vai ser no hotel. Quando muito, vai comer batata. Mas descascar, ter que fazer alguma coisa, jamais. Vão desfrutar da presença do Senhor lá e da companhia de vários irmãos aqui. Pronto, agora está ligado, chega de enrolação, vamos para a palavra. Eu tive essa semana pensando bastante no que compartilhar com vocês a respeito de pais, de Dia dos Pais. Sou pai, trabalho fora daqui. A minha renda não vem da igreja, daqui na verdade eu não tiro nada, pelo contrário, pego do meu tempo, do meu dinheiro e coloco aqui na igreja em amor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez pela minha vida, tem feito pela vida da minha família. Então eu sei o que todo mundo passa durante a semana, durante os dias, eu passo as mesmas coisas que cada um passa, pelas mesmas cobranças, pelas mesmas dificuldades. Não estou vindo aqui no púlpito falar de coisas que eu ouvi falar. Estou falando de cadeira, né, de tudo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Só para falar um pouco do contexto, para vocês entenderem. Na empresa que eu trabalho, uma das áreas que eu estou à frente é a área jurídica, é a área contábil, é a área fiscal, a área financeira, controladoria, tecnologia e assim por diante. Todas as áreas que estão extremamente ligadas com Cristo, né? Bem coesas, é só lógica, todos os dias. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, de todo o meu coração. Eu creio nesse Cristo maravilhoso. Eu experimento coisas cada dia extraordinárias vindo da parte desse Pai amoroso, desse Deus maravilhoso. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: acalmem o coração. Essa palavra é uma palavra dirigida aos pais, mas na verdade é para todos. É um relacionamento íntimo nosso com o nosso Pai. Então, acalme o teu coração. A gente busca todos os dias, são buscas desenfreadas de várias coisas. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós queremos crescer, nós queremos empreender, a gente quer uma posição melhor onde a gente trabalha. Se é empresário, nós queremos que a nossa empresa prospere, cresce todos os dias, né, que ela vá crescendo. E assim nós temos sonhos, vários sonhos. Então, acalma o teu coração nesse sentido dessas buscas desenfreadas pelas coisas dessa vida e foca em Cristo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é um realinhamento do nosso coração ao coração do Pai. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, parábola do filho pródigo. Todo mundo aqui já ouviu, está cansado, já ouviu várias vezes, mas eu quero colocar ela sob a ótica do pai. Um filho sendo pai. É a nossa relação de filhos, como nós somos com Cristo, mas que também nós somos pais. No meu caso, pai de 2 gatas, 2 maravilhosas. Quero compartilhar então com vocês, nós vamos ler Lucas, o capítulo 15, os versículos 11 a 32. Aí, falando em tecnologia, tá aí, em vez da gente perder o cabelo, se desesperar, falei, acalma o coração, aquieta o teu coração. Tá aí, joga para a AI, você manda o texto, ela faz essas coisas bonitas aí. Só deixei na mão dela e descansei. Preparei a palavra, em vez de ficar
me remoendo, tem que montar slide, busca foto daqui, foto de lá, vai para cá, vai para lá. Jesus já providenciou tudo para nós. Acalma o teu coração, usa a tecnologia. Está aí, ó. Quem se descabelou foi a AI, não eu. Esperei uns 5 minutos, ficou pronto, beleza, conferi se estava tudo certo e bola para frente. Acalma o teu coração em Cristo. Vamos ler. Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. E aqui eu quero fazer a primeira pausa. Herança, até nos dias de hoje, tem a ver com a morte dos pais. Os pais precisam morrer para que nós tenhamos direito à herança. Esse direito é garantido, mas ela só vem para nós a partir do momento em que os pais morrem. E aqui o filho estava reivindicando a herança de um pai vivo. E o que isso estava comunicando não só para o pai, mas para toda a sociedade? Pai, eu não quero mais ter nada a ver contigo. Eu quero distância de ti. Me dá a parte que me cabe, porque eu quero ir embora. Não quero mais ficar debaixo dessa tua casa, do teu comando, do teu governo. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ir embora daqui. O versículo 13 diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Nós temos versões que dizem dissimuladamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, o que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E aqui tem um comentário bem relevante, porque essa história para nós, ela talvez não faça tanto sentido como fez para o povo naquela época. Você trabalhar para uma outra pessoa que não fosse aqui dessas tribos, das tribos de Israel, cada um tinha a sua tribo, mas você trabalhar para um estrangeiro era uma humilhação muito grande. E cuidar de porcos, pior ainda. A palavra fala no Antigo Testamento que os porcos eram bichos imundos. Então, para a cultura dele, não era nem só comer a carne, mas, cara, agora eu vou ter que criar porcos. Então, ele estava no fundo do poço, trabalhando para alguém que, de certa forma, para eles era indigno. Ele trabalhava para o povo dele, para a casa dele, para prosperar o pai, mas foi trabalhar para um terceiro que colocou ele para cuidar de porcos. E ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui, momento curiosidade, aí a famosa curiosidade inútil, né? Alfarrobeira, eu fui atrás para ver o que era isso, vagens de alfarrobeira. Às vezes a gente se depara com alguns textos, com algumas coisas aqui que a gente não sabe, mas são vagens que têm de 15 a 30 centímetros, mais ou menos, e elas são doces. Elas substituem o cacau. O gosto dela é doce, parece chocolate. A cor da semente que eles comem é escura, uma semente escura, parecida realmente com o cacau. E hoje serve aí para várias coisas, adoçar, quem tem problema com... Oi? Falou nada? Problema com essa questão de glicose, essas coisas, usa o açúcar dessa alfarrobeira. Viu? Inutilidade também é cultura. Claro que o texto aqui, ele comunica, se isso está aqui, ele faz parte de algo importante que Jesus queria comunicar. E a gente pode extrair, sim, algo importante desse texto aqui, que no mundo distante, o banquete que querem nos oferecer são essas vagens aqui para os porcos. Na casa do nosso Pai, há comida em abundância, há pão. Ele não nos entrega essas vagens, comidas dos porcos, mas Ele nos entrega coisas boas, coisas maravilhosas.
Continuando. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E essa é a visão, a deturpação que o mundo traz para as nossas mentes. Toda vez que a gente se distancia da casa do nosso pai, a nossa mente vai se transformando conforme a mente do mundo. E nós achamos que nós somos empregados do pai e não filhos. A nossa identidade ela é roubada pelo mundo. Por isso que a gente tanto fala aqui: olhe, pense como filho e não como servo, não como um escravo do Senhor. Nós fomos comprados por um preço gigantesco, que foi a vida de Jesus, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos. Então não deixe que nada roube a tua identidade em Cristo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido de compaixão, por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. E aqui tem mais uma curiosidade. Nessa época, jamais um pai, um sacerdote, um líder ia sair correndo na direção de alguém. Jamais. Seria muito o contrário, mas ele jamais faria isso. Então, olha o amor, a compaixão desse pai pelo seu filho. Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. A roupa aqui fala da honra restaurada. É como se ele estivesse dizendo: não tratem esse homem segundo a aparência com que ele chegou até aqui. Tratem-no segundo sua posição nessa casa. Então não é como você chega na presença de Deus. Essa tua honra, essa tua posição, ela já foi estabelecida na casa de Deus. Nunca, jamais se diminua, jamais. O anel fala de posição, de autoridade, de pertencimento, e o calçado da dignidade restaurada. Versículo 23 diz: tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. De novo, o pai indo em direção ao filho. O filho não queria entrar na casa, mas o pai jamais abandona o seu filho e foi lá ter com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus.
E eu estava pensando, meditando na palavra, aonde que está o nosso coração, como pais, como filhos? No que nós temos nos apoiado? Talvez Jesus esteja nos mostrando, através desses dois irmãos, duas maneiras pelas quais nós, homens, pais, filhos, provedores, trabalhadores, podemos nos perder do coração do Pai. Um se perdeu saindo da casa e o outro se perdeu dentro da casa. Um tentando encontrar uma felicidade longe do pai dele e o outro tentando conquistar, pelo esforço próprio, aquilo que o pai já tinha dado a ele de herança, tentando conquistar o amor do pai pelo esforço próprio. Muitas vezes, a gente vive um personagem, às vezes o outro, ou muitas vezes os dois. Isso depende do nosso dia, depende do humor, depende de como a gente está. Mas muitas vezes a gente encena esses personagens, buscando coisas que não precisam ser buscadas na força com que nós buscamos. Eu quero falar um pouco de cada um, vou procurar ser breve, sobre cada um dos filhos aqui, mas nessa visão nossa, filhos olhando para Deus, para Cristo, e pais olhando para os nossos filhos. Lucas 15:12 fala do filho mais novo que diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Esse filho, ele tinha casa, ele tinha o pai, ele tinha a provisão do pão, ele tinha identidade, e ele também tinha herança. Mas o que estava faltando na vida dele? O que faltava para ele? Ele tinha o desejo de buscar as coisas fora, conquistar coisas novas. Ele estava insatisfeito com aquilo que ele já tinha na casa do pai. Parece que é a nossa vida hoje. Nós queremos crescer, nós queremos prosperar, nós queremos viajar, nós queremos proporcionar coisas boas para os nossos filhos. Nós queremos estabilidade, segurança financeira, enfim, dar o melhor, dar conforto para a nossa família. E nisso não tem absolutamente nada de errado, nada. A palavra diz que Deus se agrada de ver a gente usufruir do fruto do nosso trabalho. A bênção nisso, a alegria nisso. Então, o trabalho por si só, ele não é um pecado. Em Mateus 7,11, Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai. Vai dar coisas muito melhores. Então, buscar as coisas aqui não são um problema para nós, de forma alguma. O problema é de que forma nós estamos buscando as coisas, aonde nós estamos buscando. Nós já temos um Deus maravilhoso, um Jesus que conquistou tudo lá na cruz por nós. Mas muitas vezes a gente sai para o mundo para tentar buscar as coisas que Ele já conquistou para nós, com um esforço gigantesco. A gente sai da presença do Pai para quebrar a cabeça lá fora, para conquistar as coisas, e depois a gente volta chorando porque a gente bateu cabeça, perdeu tudo. Perdemos tudo no meio do caminho. Então, o problema realmente não está em buscarmos as coisas boas, mas é acreditar que fora de Cristo a gente vai encontrar elas. Existe uma diferença enorme da gente desfrutar das nossas conquistas do que procurar nelas a nossa vida. Tem muitas pessoas vivendo um vazio dentro da sua vida. E aí vai buscando, experimentando, não acha, e nunca vai achar. Porque essa porção, esse espaço pertence a Jesus. Só Ele pode preencher. Só Ele pode preencher a tua vida e fazer toda a diferença. Não vão ser bens, não vai ser nada disso. Então é possível a gente desfrutar de uma viagem
sem acreditar que precisamos fugir da nossa realidade para sermos felizes. É possível a gente prosperar sem transformar essa prosperidade em propósito da nossa vida. Nosso problema é imaginar que podemos construir uma vida plena, separada daquele que já nos deu a herança. Tudo foi conquistado por Ele. Sabe, não é uma promessa. Ele morreu lá na cruz. Antes era uma promessa, mas a partir do momento em que Ele morreu, a herança foi dada a nós. Tudo que a gente precisa está em Cristo. Absolutamente tudo. Nós também podemos pedir a nossa parte da herança. E é claro que a gente não faz isso de forma literal. Sabe, a gente acaba pedindo isso de uma forma, às vezes, natural. Senhor, eu quero tanto aquele emprego. Senhor, aquele contrato. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso. Nós pedimos o trabalho, e que é maravilhoso, de novo, é bênção. É bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas o problema é que esse trabalho depois consome o nosso tempo, consome a nossa mente, consome a nossa paz e a nossa saúde. E aí o trabalho deixou de ser uma bênção para virar uma maldição na nossa vida. O trabalho tem que ser bênção. Nós pedimos prosperidade, mas depois o nosso coração fica fixo na conta bancária. Eu fico olhando para a conta, eu fico olhando, a minha segurança sai de Cristo e ela é focada na minha conta bancária. A minha segurança está no dinheiro e não em Cristo. E é interessante, porque buscar tudo isso, de novo, não é pecado. Mas adianta eu ter uma conta recheada de dinheiro, mas perder os meus filhos para o mundo, perder o meu casamento, perder a vida, chegar no fim da vida e dizer, eu conquistei tudo. Trabalhei, alcancei o cargo mais alto que tinha, sei lá, cada um na sua respectiva área, e sabe qual que é a função mais alta, melhor, enfim. Conquistei carros, conquistei casas, viajei, mas no fim da vida não tem esposa, não tem filhos, não tem amigos, mas está com uma conta gorda, cheia de dinheiro. Muitas vezes já não tem mais nem a saúde, está usando dinheiro para comprar a saúde de novo. Semana passada eu falei sobre plenamente curados, e nós já tivemos testemunhos de cura aqui. Então, como é maravilhoso saber que esse Deus continua nos curando, Ele está vivo, é um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus que está lá na letra, não é um Deus pregado na cruz, Ele está lá, a cruz está vazia, Ele não está mais lá, Ele vive, e Ele cura, e Ele faz milagres nas nossas vidas. Então, não é o dinheiro que vai comprar saúde, não é o teu trabalho que vai comprar felicidade, mas é Cristo que já comprou tudo isso para nós. Nós não precisamos buscar essas coisas em terras distantes. E muitas vezes, como eu estava falando, e aqui eu vou ser breve, talvez essa terra distante do texto que está ali, fala de gastar tudo dissolutamente. Ele gastou com bebidas, gastou com drogas, trazendo para o nosso dia de hoje, a palavra fala em prostituição, gastou todo o dinheiro com bobagem. E aí, às vezes, a gente diz o seguinte, cara, eu estou buscando as coisas no trabalho, a minha ambição, né, de status, performance, reconhecimento, todas essas coisas, mas em prol da minha família. Eu faço tudo isso em prol da minha família. Eu estou buscando o melhor para a minha família. Mas a gente não se dá conta que nós estamos indo para as terras distantes também. Nós estamos seguindo esse caminho, sem muitas vezes perceber isso. E estamos dando desculpas para algo como se fosse respeitável, por algo que fosse bom. E é bom, desde que isso não consuma o nosso relacionamento com o Senhor.
desde que isso não nos afaste de Cristo. O trabalho é ótimo, é maravilhoso, mas desde que próximo de Cristo. A palavra diz, do que adianta, em Mateus 16, 26, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que pode dar ao homem em troca da sua vida? Nada, né? Do que adianta ganhar todas as coisas e perder a nossa família, perder o nosso bem maior, aquilo que Jesus conquistou para nós, de uma forma tão linda, tão tremenda. E às vezes nós achamos que nós buscando todas essas coisas, conquistando, na verdade nós estamos gastando. Qual é o esforço que nós estamos tendo para conquistar as coisas? Cara, eu estou ganhando muito dinheiro, coisa maravilhosa, minha conta está cheia, está enchendo cada vez mais, maravilha! Mas me conta como é que está o teu casamento, me conta como é que estão os teus filhos, me conta como é que está a tua saúde. Eu estou crescendo profissionalmente, era a coisa que eu mais queria. E a infância dos teus filhos e a tua esposa? Eu estou acumulando muito patrimônio. Ramiro, estou cheio de carro, de helicóptero, de avião, era tudo isso que eu queria. Conquistei. Glória a Deus, que maravilha, Jesus me abençoou. E cadê a tua saúde? Está usando o avião para ir lá para São Paulo se consultar. Teu dinheiro para deixar para o hospital. Que benefício a gente tem nisso? Viver uma vida sem paz, sem saúde. Então, o que nós estamos conquistando, nós temos que pôr na balança. O quanto está pesando isso? Quanto isso custa para a gente atingir? Mas olhando sob a ótica do nosso relacionamento com Cristo. Tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com as nossas coisas, com toda certeza, mas principalmente o nosso desgaste emocional. A gente tem um Pai maravilhoso que quer entregar todas as coisas para nós. Como pai, eu quero dar o melhor para minha esposa, para as minhas filhas. Eu trabalho, eu busco isso. Agora, se eu quero fazer essas coisas, imagina Cristo, que morreu por mim e por você numa cruz. Será que Ele não quer te dar coisas boas? Será que Ele não quer te entregar coisas maravilhosas? Ou será que Ele quer simplesmente, olha, esquece, isso aí é bobagem, não quero dar nada para eles? Claro que Ele quer. Só que uma coisa é certa, tem coisas que Ele não vai nos dar se for para a gente se perder nesse mundo. Eu quero conquistar dinheiro, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Se for para sacrificar o relacionamento teu com o Pai, com certeza Ele vai te preparar para poder te entregar alguma coisa. Porque um pai jamais quer ver o seu filho perdido. Eu jamais quero ver as minhas filhas perdidas. Nunca, não quero perder elas. Esse talvez seja o maior sacrifício. Talvez a maior dor de um pai é ver os filhos partindo, mas partindo por um rompimento, não porque eles estão progredindo e seguindo a vida deles, mas é porque romperam conosco, por uma falha que a gente não precisava ter cometido. E nós temos a outra figura, aquele que está dentro da casa, está todo dia dentro da casa. E esse filho, esse cara, ele representa a religião do mérito. Ele cumpre as regras da casa para querer conquistar uma recompensa. Então ele busca o Senhor não pelo que Deus é, pelo que Jesus Cristo fez, mas ele busca porque ele quer uma recompensa. E aí ele vive numa religiosidade, não consegue progredir, não consegue ir para frente, porque ele colocou o coração no lugar errado. Então, quando começamos a desejar os benefícios de Deus, mais do que o próprio Deus, aí é onde as coisas vão para o vinagre, buraco abaixo.
Então o filho mais velho, a mentalidade dele não era uma mentalidade de filho, ele tinha uma mentalidade de servo, de escravo, de empregado. Ele não conseguia enxergar, no contexto que ele vivia, essa posição de filho. Ele enxergava uma posição de inferioridade. Ele olhava para o pai e dizia: pai, eu te sirvo, eu faço, e eu não ganho nada de ti. Não, você tem tudo, é só pedir. E muitas vezes a gente vive assim, pede, aí não ganha, e daqui a pouco, se Deus não me ama, se Deus não me ama, se Deus não me quer, se Deus... E sai. Mas eu vou te dizer que fora é pior do que você estar na presença de Deus. A presença dele é maravilhosa. Você acha que as coisas dando errado dentro da casa de Deus, com os irmãos, que a gente pode orar, que a gente pode estar caminhando junto, resolvendo os problemas, seja através da oração, através de ação realmente? Nós temos quantas pessoas aqui? Médicos, advogados, engenheiros, economistas, gente de tudo quanto é jeito que pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. Aí eu digo: Senhor, não quero mais saber de ti. E vai embora. E acha que vai resolver o problema sozinho, lá fora. Não vai, de jeito nenhum, isso é ilógico. Não precisa nem da palavra para isso, é ilógico. Aqui você tem irmãos, aqui você tem suporte, não só daqueles que a gente pode ver, pode apalpar, mas de Cristo, desse Deus maravilhoso, que opera nas nossas vidas. Então nós temos a figura de dois filhos aqui. O primeiro queria conquistar algo fora da presença do pai, e o outro estava louco para receber a aprovação do pai pela sua performance. O que é uma pena, porque a gente não precisa provar nada para Cristo, absolutamente nada. Não são as nossas obras que vão nos aproximar de Cristo, é a nossa fé, ela que vai testificar através das obras, aquilo que a gente faz. Essa galera que está servindo aqui, tem fé, e é através da obra delas que servem a Cristo. E como é tremendo a gente saber disso, porque a gente tem vários testemunhos. Tem pessoas, eu não sei se eu já compartilhei ou não, eu acho que sim, mas que se não fosse o nosso culto, sim, eu falei domingo passado, se não fosse o nosso culto aqui, teria se suicidado. Mas pelo coração bondoso, piedoso, pessoas que creem e vieram servir, como o Vitor falou aqui, vieram servir, dedicaram do seu tempo, essa pessoa deixou de se suicidar e se entregou a Cristo. Então é a nossa obra, o nosso testemunho que gera e impacta vidas. E é isso que a gente promove aqui, o avanço do reino de Deus sobre várias vidas. E é o que a gente quer, é o nosso único objetivo, glorificar o nome de Cristo, só isso. E como pais hoje, a gente aproximar o nosso coração do nosso Pai. Sabe, conquistar as coisas é muito bom, é legal a gente poder ir viajar, é legal a gente poder fazer um monte de coisa, mas com o coração grato, sabendo que é Cristo que providencia todas as coisas. Sabe, a gente poder ir viajar em paz, poder ir com a família em paz, não brigado, não gerando transtorno, sabe, e tranquilo. E isso é tremendo, isso só Cristo pode trazer para nós, toda essa paz que excede a todo entendimento. Então o evangelho que nós pregamos aqui, não é um evangelho que vá e conquiste as coisas sozinhos aí para a sua vida, e tampouco trabalhe bastante para convencer Deus a abençoá-lo. Nós pregamos o evangelho da graça e da fé, e é a fé que pega as coisas que estão nesse mundo sobrenatural, que já foram conquistadas por Cristo, e materializa elas nesse mundo. Ele já conquistou tudo para nós e por nós. A palavra em Lucas 15:31 diz assim:
Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus é nosso. Então pare de viver uma vida como se fosse empregado, uma vida de obrigação, uma vida pesada, uma vida cheia de ilusões, e viva aquilo que Cristo conquistou para você na cruz e para mim. E isso é maravilhoso. Sabe, nós podemos estar distantes fisicamente de Cristo, longe, mas também a gente pode estar a centímetros dele, mas ainda assim a gente não compartilha do coração do Pai. O nosso coração não está entronizado com o coração do Pai. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Creia nisso. Tudo vai ser acrescentado. Não tem nada que fique para trás. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O mundo quer entregar essas vagens de alfarrobeira para nós, mas Cristo quer entregar um banquete, o que Ele tem de melhor. Alinha o teu coração com o coração de Cristo, sempre. É no momento de dificuldade que a gente tem que alinhar, não é sair correndo, não é questionar Deus, dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Jesus, tu falou isso, tu falou aquele outro. Mas é o momento de se firmar, firmar na palavra, firmar em toda a herança, em tudo aquilo que Ele já conquistou para nós, e contar com cada um aqui. A comunhão entre os irmãos é super importante mesmo. Como a gente viu, o retiro de casais não é para ir porque a gente tem problema, é sobre comunhão. Às vezes um testemunho meu impacta a vida de outra pessoa, às vezes ela está silenciosamente passando por um problema, que na cabeça dela é um problema muito grande, de difícil resolução. Aí vem lá, conversa tranquilamente num café da manhã, num almoço, e a pessoa: não sabia, era tão fácil assim? É fácil, é desse jeito mesmo. E eu já estava imaginando um negócio desse tamanho, difícil, tal, e não é difícil. A gente compartilha coisas maravilhosas. Eu quero agora dar sequência, e eu quero orar pelos pais. Eu não. Pedi para a Les orar, que eu também sou pai e quero oração. Né? Eu queria que os pais viessem aqui na frente, todos são convidados a vir aqui no palco. Podem vir. A Ana está soprando aqui uma informação que quem não pegou a lembrancinha de paz, peguem no final, viu? Foi feito com muito carinho para vocês. É um mimo. Que maravilhoso poder celebrar a vida de vocês, pais. Vocês estão no lugar certo para alinhar o coração cada dia mais, né? Eu creio que muitos já têm caminhado, muitos já têm buscado essa presença maravilhosa, e nós sabemos que só podemos ser aperfeiçoados do Senhor. E Ele é disponível, Ele está aqui, e vocês têm um papel extremamente importante na família de vocês. Que vocês tenham essa consciência de que vocês são muito importantes. E o papel de vocês, ninguém pode ocupar no coração de um filho, né? Somente Deus pode suprir essa falta, né? Então, falando até com o Ramiro hoje de manhã, eu estava lendo uma passagem e eu comecei a meditar sobre ela em relação à paternidade também, que
Está em Mateus 6:19, que diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem as destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde está o seu coração, aí também estará o seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, que vocês tenham essa convicção de que é maravilhoso, né? Vocês se esforçarem, vocês quererem dar para os filhos o melhor. Isso é honroso, isso é admirável. Mas juntar tesouros nos céus, esse é o maior legado que vocês podem dar para um filho e para uma filha, né? Então que vocês tenham isso alinhado ao coração de vocês. Eu queria pedir para todo mundo se levantar e estender as mãos em direção a eles para que a gente esteja orando. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, esse momento tão especial preparado por você para esses pais, onde nós queremos honrar a vida de cada um deles, apresentá-los diante da Tua presença, Pai, porque queremos mesmo que estes homens sejam cada dia mais homens segundo o Teu coração, Jesus. Eu peço, querido Deus, que a Tua visitação, Pai, encontre os corações nesta noite. Eu sei, Senhor, que às vezes, né, falando aqui dos pais, mas falando de todos que estão aqui nesse ambiente, nesse culto, Senhor, se existe alguém que tem o seu relacionamento muitas vezes interrompido contigo, meu Pai, porque tiveram, Senhor Jesus, talvez relacionamentos ruins com os seus pais biológicos, e talvez quando ouvem falar que Deus é um Pai, existe, Senhor Jesus, né, às vezes uma barreira, algo que remete ao passado, algo que remete a uma ferida. Pai, que nesse momento a Tua unção e a Tua presença maravilhosa invada cada coração, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo restauração, Pai. Porque somente com a Tua presença, esse relacionamento restaurado de paternidade, cada um de nós pode experimentar a plenitude de vida. Senhor, assim eu peço que você seja esse que reine em cada coração. E nesse momento eu peço para cada pai, Senhor, que talvez também tenha tido pais que talvez não foram bons pais, talvez não ofereceram, Senhor, o melhor, talvez deram, Senhor, o que eles tinham para oferecer. Mas eu peço, Senhor, que cada pai aqui representado possa tirar o melhor do que teve na sua criação, e daquilo que não teve do melhor, possa alinhar o Teu coração, Pai, ao coração deles, porque você é o Pai perfeito, você os capacita, você dá amor, você dá paciência, você dá estratégias, você os ajuda no momento em que eles precisam exercitar a paternidade. Você os ajuda, Senhor, a assumir esse papel de autoridade nos seus lares, não uma autoridade que tem autoritarismo, Senhor, mas uma autoridade estabelecida com respeito, com amor que vem do Senhor, Paizinho amado, que eles possam ser honrados nas suas casas, que os seus filhos possam respeitá-los. Senhor, se existe algo no passado que muitas vezes tem gerado culpa, Senhor, tem gerado talvez, Pai, eu poderia ter feito diferente, não fez, e às vezes traz a memória como algo, Senhor, que traz realmente esse sentimento de condenação. Nós apresentamos todo esse tipo de sentimento diante do Teu altar, querido Deus. Senhor, você diz, né, que as coisas ficam para trás, Pai. Contigo tudo se faz novo. É o hoje, é o presente, Senhor. As Tuas misericórdias se renovam a cada dia, todos os dias. É um tempo novo que você estabelece para que esses pais venham viver a plenitude da paternidade, Pai. Eu coloco cada coração de pai na Tua presença, porque muitas vezes esses homens, Senhor, se levantam com segurança e com força, mas eles têm os temores, as inseguranças, os seus medos, e você conhece. Você é esse que deu o espírito de poder, de equilíbrio, Senhor, e de amor. Levanta eles, Pai, que eles permaneçam encorajados por você. A força que vem de você, Pai,
Você diz que eles são ramos e você é a videira verdadeira. Se eles estiverem enxertados em você, Senhor, eles darão bons frutos e frutos que permaneçam, Pai. E é isso que nós queremos e profetizamos sobre a vida de cada homem. A sua força estabelecida, Pai. Esse sentimento de coragem, Senhor. Esse sentimento de avanço. Esse sentimento que rompe, Senhor, todas as barreiras, porque eles têm o Senhor que está com eles, que é por eles, que vai à frente, que está por detrás, que tem levantado a vida deles para que eles sejam uma referência nesse tempo, nessa geração. Que a tua luz brilhe, Pai, através da vida de cada homem, para a honra e glória do teu santo nome. E assim eu coloco também, Senhor Jesus, a vida daqueles que ainda se tornarão pais, para que eles também sejam estes homens segundo o teu coração, segundo o teu padrão, Pai. Senhor, sendo completos em você, Jesus. E é isso que eu creio, Pai. Os abençoamos, Pai, para que eles sejam e vivam tudo aquilo que você tem para eles. Em o nome de Jesus. Amém e amém.